Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Oswaldo Marçal e eu moro aqui na cidade de Bruxelas. E hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um tema das 20 curiosidades sobre os belgas e aqui da Bélgica, no país onde eu moro atualmente. Lembrando a todos vocês que essas curiosidades todas são fatos reais, são todas vivenciadas por mim. Eu não baseei em nenhum fato e nenhuma história de ninguém. Então são todos fatos verídicos. A Bélgica, ela é um país muito pequeno, porém ela tem um choque cultural muito grande. Então os belgas, eles são umas pessoas muito fortes na sua cultura. E então esse choque cultural, quando a gente vem emigrar aqui nesse país, é onde a gente leva o primeiro impacto. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês todos esses choques culturais que a gente tem, que a gente passa por alguns momentos aqui nesse país. Bom, os belgas, para conhecer uma pessoa nova, fazer novas amizades, eles são muito desconfiados. Então por isso, antes de você fazer uma amizade com ele tem que conhecer muito profundo a pessoa. E ele demora um pouco de tempo para poder estar fazendo uma amizade verdadeira com uma pessoa. Ou seja, primeiro ele ganha a sua confiança para depois ele fazer amizade com você. Para poder você visitar um amigo belga na sua casa, primeiro você tem que ligar para ele, marcar uma hora, marcar o dia, senão ele não vai te receber. Se você chegar na casa dele sem avisar e sem ter ligado para ele antes e tocar a campainha da sua casa, ele não vai te abrir a porta. Ele vai ficar lá dentro, caladinho, vendo que você tá tocando a campainha, mas ele não vai te atender. Então você tem que ligar primeiro e marcar uma hora com ele. Se você convida um belga para jantar no restaurante, você tem que pagar a metade, ou seja, metade. Até mesmo, gente, como eu trabalho no restaurante, eu vejo as esposas com o marido. As mulheres pagam a metade e o marido paga a outra metade. Então, ele sempre divide a conta certinha, metade. E são exatos, gente. Os belgas, quando eles vão no restaurante, eles não deixam nenhum centavo de propina, gente. É muito raro deixar um belga deixar propina pra você. Então eles são muito pão duro, gente. Eu nunca vi o tanto que eles são econômicos, gente. Até 1 centavo, 2 centavos eles pegam de troco e fica lá na mesa sentado esperando o troco. Esperando que você leve esse seu troco. Então eles são muito difíceis de deixar propina. Os melhores clientes para deixar propina são os americanos e os ingleses. Eles são ótimos para deixar propina. Eles chegam a deixar até 10% sobre a conta que eles consomem dentro de um restaurante. Os belgas são pessoas de muita tradição, pessoal. Eles são muito tradicionais. Eles gostam de estar mantendo os seus costumes. Como, vou dar um exemplo, sua alimentação, sua comida. Eles comem batata frita todos os dias e steak de carne também todos os dias. Gente, é muito difícil deles não conseguirem comer isso quase toda semana, porque eles são bem tradicional no seu prato alimentar. Os belgas, eles não costumam almoçar ao meio-dia. Então aqui no país não tem esse costume de almoçar ao meio-dia. Eles comem um sanduíche, se chama tartine. Tartine é um baguete, um pão francês assim bem comprido, e dentro coloca de tudo. Coloca salada, coloca uma crema de queijo fundido, coloca presunto, mussarela. Então eles colocam de tudo. Tem vários sabores dessas tartines, gente. Você chega aqui, não existe lanchonete, existe lojas de tartine. Você chega lá, você escolhe na vitrine o que você quer colocar dentro do pão. Tem vários molhos diferentes. Então isso que é o que eles comem no meio-dia. Ou então eles tomam uma sopa junto com o pão. Também eles gostam de tomar muita sopa, gente. Aqui ao meio-dia é o cardápio ideal. Eles só tomam sopa, gente. E uma coisa muito interessante, quando eles estão comendo, eles comem na frente de todo mundo. Olha, e se você chegar e você vê algum amigo belga na rua comendo um sanduíche e você começa a conversar com ele, gente, acredita, eles não oferecem nenhum pedaço pra você. Eles não é capaz de comer na sua frente e não te oferecer nenhum só pedaço. Então isso tá no costume deles. Eles comem todinho e não te oferecem nada. Eles não têm esse costume, gente. Então se vocês pensar que ele te vai oferecer um pedaço
ou te vai, pelo menos por cortesia, por gentileza, eles não oferecem. Gente, os belgas, eles têm o costume de escovar os dentes uma só vez por dia. A maioria dos belgas aqui, quando eles terminam de comer ao meio-dia, eles chupam chiclete. Você pode ver quase todos os belgas consomem chiclete. Então, eles, ao invés de escovar os dentes, eles chupam chiclete. Coitado dos dentistas aqui, gente. Os dentistas aqui passam fome, viu? Porque eles são muito difíceis de ir ao dentista. Eles não vão ao dentista regularmente. Os belgas não têm esse costume de ir ao dentista de 6 em 6 meses, igual com a estética brasileira, né? Os brasileiros, eles são muito cuidadosos com a sua estética e sua saúde. Eles gostam sempre de ir ao dentista regularmente. Gente, e uma coisa muito curiosa aqui na televisão, os apresentadores, gente, eles não têm tanta estética. Você pode ver eles na televisão, eles ficam todos desarrumados, sem maquiagem, com o cabelo todo despeinado. As meninas também, as belgas, elas não costumam se arrumar tanto para poder apresentar no jornal. Então, elas não têm a cultura de estética. Bom, as meninas belgas, gente, quando eu falo as meninas belgas aqui, eu me refiro mais às adolescentes. As adolescentes aqui, elas não costumam lavar o cabelo diariamente. Então, quando você vai pegar o metro, ou vai pegar o ônibus aqui, você pode ver na cabeça delas, elas têm os cabelos super brilhosos, cheios de óleo. Elas não lavam diariamente a cabeça. Os belgas também, eles não têm o costume de tomar banho todos os dias. Olha, os belgas, eles são umas pessoas que não têm esse hábito de tomar banho todos os dias, e eles têm muito mau cheiro, gente. Eu não tô generalizando, falando todos, mas no geral aqui é a cultura geral. Não é generalizando a todos os belgas, mas existe sim belgas que são bem cuidadosos com seus asseios pessoal. Então eles têm uma cultura de tomar banho todos os dias pela manhã. Eles dormem sujo e tomam banho pela manhã. Gente, isso é uma coisa que eu acho inacreditável, porque imagina, você trabalha todo dia, o dia inteiro, chega em casa e vai dormir, come e vai dormir, e depois no outro dia você vai tomar banho de manhã cedo. Então eles tomam banho de manhã cedo para poder ir trabalhar. Gente, os belgas, eles têm como eles não tomam banho, eles usam muito perfume. Então eles costumam carregar frascos de perfume muito pequeno, as mulheres principalmente, na bolsa, e quando vai sair ou vai fazer algum encontro, eles colocam perfume. Então aí pra tá tirando um pouco do seu olorzinho desagradável. Gente, os belgas, eles são muito pontual na hora de marcar um encontro. Então, se você marcar um encontro com eles, se você chega a um minuto, 1 segundo atrasado, eles já cancelam ou vão embora e não te atendem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no hospital. Por exemplo, você tem uma consulta marcada para meio-dia. Se você chega meio-dia e 3, meio-dia e 2, eles não te atendem. Eles te cobram do mesmo jeito a consulta, e então e te faz marcar a consulta novamente para poder atender a outra pessoa, e coloca outra pessoa na sua frente. Então, se você chegar 1 minuto atrasado, eles não te atendem. Para os belgas, eles falam, contabiliza tudo, gente. Os minutos para eles, então, são dinheiro. Então, eles contabilizam todos os minutos, centavo por centavo. Gente, os belgas têm uma cultura de quando eles estão sentados no restaurante, se eles estiverem engripados ou resfriados, eles pegam aquele lencinho do bolso assim e sopra o nariz na frente de todo mundo. Eles não importa quem estiver comendo na frente, do lado, se estiver comendo, eles sopram o nariz e faz aquele barulho assim desagradável, e não importa quem seja. E depois que eles terminam de soprar aquele nariz, eles dobram aquele lencinho e colocam no bolso novamente. Gente, isso eu acho absurdo. Eu presencio isso muito no restaurante, porque como eu trabalho no restaurante, eu vejo muito eles fazerem isso. Gente, os belgas têm uma cultura que é muito estranha. Quando você pode ser um vizinho, você pode ter um vizinho que você comunica com ele todos os dias. Quando você tá andando na rua e você vê ele, gente, ele vira a cara, e para não poder te cumprimentar, eu não entendo, não sei porquê, mas eles não têm esse costume de te ver na rua, te cumprimentar e conversar. Eles viram a cara ou atravessam a rua e segue o seu caminho e vai embora, sabe? Eles não têm essa cultura.
Então eu acho isso muito estranho. Gente, os belgas, eles não têm a cultura de falar da vida dos outros, eles não gostam de fofoca. Então eles não são pessoas que estão aí comentando muito sobre a vida alheia, sabe? Eles são muito reservados. Os belgas, eles são pessoas muito educadas, muito civilizadas, gente. Eles são tão educados que eles chegam a te falar obrigado por em cima do obrigado, gente. Então a educação aqui, então eles são muito bem educados e gentil. Vou dar um exemplo: você chega numa loja para comprar qualquer coisa, eles te falam muitas vezes obrigado. Então eu acho que eles são a gentileza deles são ao extremo. Não é como no Brasil. Também, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está andando na rua e você tropeça com uma pessoa assim, e essa pessoa, ela vira pra você e pardon significa me desculpas, né? Então elas são muito bem educadas, são muito gentil. Então é isso, pessoal, essas foram umas 20 curiosidades que eu dei aqui sobre o país da Bélgica, sobre os belgas, sobre a cultura. São curiosidades que eu vivencio a cada dia, no meu dia a dia aqui com eles, porque eu trabalho com eles e vivo com eles, né? Então são fatos reais que já me passou também, que eu presenciei, que eu vivenciei. Então, pessoal, até a próxima, fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, fui!